Começar hoje a primeira parte da questão de sabedoria. Mas vamos orar antes. Deus, nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Mãe Santíssima, Senhor, obrigado por mais uma semana que se inicia, por mais uma semana que se passou, por mais uma terça-feira de estudo, de conhecimento. E que o Senhor abençoe a todos nós que estamos aqui neste momento para adquirir conhecimento, inteligência, já é atributo de todos os espíritos, e ao longo do tempo, sabedoria. Que Jesus abençoe a todos os irmãos aqui encarnados, os desencarnados que estão aqui conosco, os nossos mentores espirituais, e que possamos, através dos conhecimentos adquiridos aqui, evoluir de acordo com o nosso tempo. Obrigado, Senhor Jesus, que a luz esteja sempre conosco, que assim seja, Senhor. Então, hoje, a gente vai falar a primeira parte do tema sabedoria. E Hamed passa essas informações porque, dependendo do caso, todos nós, não só nós, mas todos os seres que vivem nesse planeta, em outros, precisamos de sabedoria ao longo do tempo. Então, ele já começa dizendo o seguinte, que o sábio, ele tem a plena consciência que ele não tem a capacidade de saber tudo. É impossível dele saber tudo. Então, por humildade, ele, por mais que ele tente passar tudo que ele aprendeu, ele por humildade, ele por compreensão também, ele acaba, de uma forma bem simples, ignorando determinadas situações, até porque a humildade não permite que, por mais sábio que ele seja, ele passar por cima de outras pessoas. Tá? Então ele diz aqui o seguinte: o sábio, por ter plena consciência e impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto, reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer, por mais que ele saiba. Não tudo, porque é impossível, mas ele, por humildade, ele acaba não deixando que o orgulho tome conta. O orgulho, a vaidade, isso serve para todos nós. Então, por mais que ele saiba que ele não pode, através do seu saber, passar por cima de determinadas situações, ele também não passa por cima das leis da natureza, porque as leis da natureza também são leis de Deus. E o que ele faz? Ele acompanha, ele usa os recursos que a natureza dá para que ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir. A pessoa saiba, não se opõe à natureza, mas entra em sintonia e atua juntamente delas. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Só que é o seguinte, como é que é descoberto esse sábio? Como que esse sábio ele se desenvolve e com o tempo ele passa essa sabedoria para as outras pessoas? Simplesmente, não só simplesmente, claro, pelos educadores, pelos professores. A Bia falou agora que para ser professor não tá fácil. Pelos educadores, pelos grandes mestres, pelos professores. São eles que estão à frente da gente, não por uma questão de orgulho, não, é porque eles passaram isso mesmo e já vem com eles, tá? O que a gente chama de ideia inata, que já vem com nós todos quando a gente reencarna, e ele acaba, por um olhar já de experiência, revelando aquelas capacidades que às vezes ficam ocultas dentro de nós. Claro, tem muita coisa oculta dentro de nós que a gente precisa de outros olhares para que essas capacidades elas possam vir para o exterior. Então, o que acontece?
Esses educadores, esses professores com esses olhares acabam descobrindo talentos, e esses talentos podem ser um dia sábios. Olha o que ele fala aqui. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria. São eles que caminham à frente do tempo e no espaço, revelando-nos capacidades e habilidades ocultas. Todos nós temos dentro de nós capacidades ocultas, que sempre existiram dentro de nós. Sempre existiram porque a gente, em todas as reencarnações, acumulamos isso, que chamam de ideias inatas. Aquela vocação que a gente fala, aquele talento. Como é que eu faço isso se eu nunca estudei? Como é que eu consigo tocar um piano se eu nunca peguei no piano na vida? Isso vem com a gente. Só que quem descobre esse talento geralmente são os educadores. Tudo bem que os pais também ajudam nessa parte, as mães, né? A família ajuda, mas são eles com os olhos de sabedoria que falam, não, essa pessoa, esse garoto, esse menino, essa pessoa pode ser futuramente um pianista, né? Então, ele diz o seguinte, que o divino está no humano. Numa passagem, Jesus Cristo diz o seguinte, o reino de Deus está no meio de vós, Lucas 17, 21. Mas por que o reino de Deus está entre todos nós? Primeiro, que nós todos somos centelhas dele. E outra, a verdadeira sabedoria está dentro de nós todos, de todos nós. A inteligência é nosso atributo, é atributo do espírito. Todo espírito, o principal atributo é a inteligência. Mas a sabedoria está dentro da gente. Então, o que acontece? Para que essa sabedoria seja colocada pelo lado de fora, com o olhar dos que são mais sábios e experientes, eles ensinam para a gente não olhar para nada que tenha relacionado à matéria, à exterior. Porque não é ali que está a sabedoria, é dentro da gente. Então, a questão de educar, né, em relação a não só professores, mestres e outras, né, profissões que também educam, né, educar significa o quê? Pôr para fora, mostrar, né, tirar de dentro. Educar não é obrigar. Educar não é impor. Educar não é constranger ninguém. Isso não é educar. Educar é mostrar para aquele a potencialidade que ele tem dentro dele mesmo, que é a sabedoria que Deus nos dá. Ela pode ficar oculta, mas ao mesmo tempo ela pode ser expressa. Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio da força ou pressão moral, mas exprimir e liberar potencialidade do ser, botar para fora o que aquele ser pode se tornar para frente. Também não é imprimir, porém fazer brotar ou emergir dons subjacentes. Menos ainda formar impondo uma forma, ao contrário, seria destranhar do mais fundo da criatura o seu próprio modo de ser. Tá? Então aqui ele diz também o seguinte, que sabedoria é uma conquista. A gente vai conquistando ao longo do tempo. Bia sempre fala que o conhecimento, ele liberta a gente. Então, o que acontece? No momento que a gente adquire sabedoria, as nossas mentes que estão em determinados momentos fechadas, elas vão se abrir para novos conhecimentos. A conquista da sabedoria proporciona aos homens flexibilidade suficiente para que não mantenham a mente fechada às novas informações. Então, se a gente adquire sabedoria, conhecimento e usa a nossa inteligência, o que a gente consegue? Fazer com que novas informações venham e a gente aprenda mais. Tá? E ele fala aqui o seguinte também. A propósito, regras injustas da sociedade ou religiões fundamentalistas, tá? Não é uma crítica, presas a modelos rigorosos e a severos padrões de pensamento, funcionam como autênticos entraves à sabedoria interior. O que acontece? Aquelas ideias que vinham muito tempo atrás, acaba fazendo com que aquele interior, aquela sabedoria, fique parada ali dentro. Tá? Então, o que eles perceberam, os sábios? Eles perceberam que aquelas regras, aquelas leis, aqueles fundamentos que vinham bem lá de trás, faziam com que muitas pessoas, né, ao longo
do tempo, achavam que essas regras, essas leis, né, essas informações que recebiam seriam leis de Deus. Aí eu pergunto, leis de Deus? Deus jamais criaria uma lei que proibiria que não deixasse que os seus filhos pudessem evoluir. Deus não vai criar uma lei para proibir. Deus não vai criar uma lei para poder com que aquelas pessoas não evoluam. A gente entende o seguinte: as leis de Deus, elas são perfeitas, imutáveis, tá? E eternas. Então, não é a lei de Deus que tem que mudar. E aonde está a lei de Deus? A lei de Deus está dentro de nós. Quem tem que ser mudada são as leis dos homens. Porque as leis dos homens que são imperfeitas. Então ele diz o seguinte: os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis de Deus. Estabeleceu para toda a eternidade. Então quer dizer o seguinte: a lei de Deus foi criada, vai ser eterna e imutável, e a dos homens que precisam mudar. Então eu vou fazer um link do seguinte: como é que os espíritos superiores, os bons espíritos, chegam perto de uma pessoa, de uma nação, de um país, de uma comunidade? Dois casos. Está no Livro dos Espíritos. Não lembro da questão, mas eu lembro a pergunta de Kardec: como é que eles chegam a uma nação, a uma determinada pessoa? Como é que eles chegam? Principalmente pelas suas culturas, né? Porque a cultura influencia muito, principalmente pelos seus costumes, suas crenças, suas tradições, mas principalmente pelas suas leis. Por que pelas leis? Porque aquelas leis foram criadas por aqueles governantes. Então, se o governante, tá? Ou os governantes, né? Eles governam para o povo e não governam para ele próprio, com certeza absoluta, os espíritos de luz vão estar sempre ali do lado do povo, vão estar do lado desses governantes, para que eles consigam ser inspirados cada vez mais e mais a governar para o povo. Isso explica porque determinadas nações se desenvolvem o tempo inteiro, porque aquele governante criou as leis para que aquele povo ele pudesse, né, ter o conhecimento para ter o desenvolvimento. Agora, ao contrário, e se aqueles governantes governam para eles próprios e deixam o povo à míngua? Isso não é cunho político, está no Livro dos Espíritos. O que acontece? Vai haver o espírito de luz? Com certeza, mas só que eles vão haver em menor quantidade. E quem vai passar a inspirar esses governantes são os espíritos das trevas, os espíritos que comprazem em fazer o mal. Então aqueles governantes vão governar para eles mesmos, absorvendo todas as riquezas para ele, o que acontece em determinadas nações, e essa nação ela vai travar, ela vai parar, ela não vai desenvolver. A gente tem exemplo de países que são assim, mas a gente também tem exemplo de países que governam para o povo. Isso passa o tempo inteiro aí na televisão. Tudo bem que eles têm as suas leis, eles têm as suas, um modo de governar, mas não ao ponto de deixar o povo a mim. Então, o que vai acontecer? Esse país em que os governantes governam para eles, infelizmente eles vão travar e o povo, infelizmente, vai sofrer. Vai existir os espíritos de luz o tempo inteiro? Com certeza. Independente do cenário, sendo positivo ou negativo, eles vão estar ali, sim, só que em menor quantidade no governo que governa para eles mesmos. Preciso dar exemplo, porque senão a gente vai estar em política aqui e não é o caso, né? Como o Joaquim falou. Por que acontece guerra? Por que acontece? Justamente porque são governantes que pensam neles mesmos, com aquela ganância de querer adquirir tudo aquilo, sabendo que um dia eles não vão levar, né? Sabendo um dia que eles não vão levar aquilo ali. E os espíritos que estão ali estão incentivando a gente a fazer mais guerras, para poder, infelizmente, quem sofre é a população. Aí
vem a seguinte pergunta: qual é a diferença? Conhecimento, inteligência, sabedoria. Por exemplo, conhecimento são aquelas informações que a gente adquire, por exemplo, através de livros, através da internet, através de jornais. Isso é conhecimento. Agora, quando nós, todos nós somos inteligentes. Todos. Ninguém tem menos inteligência, ninguém tem mais inteligência. Todos nós, é atributo do Espírito, a inteligência. Quando a gente pega essas informações, consegue interpretar, fazer com que essas informações sejam passadas de forma positiva, claro, eu estou pensando também no positivo, não pode ser de forma negativa, a gente interpreta essas informações, a gente está usando a nossa inteligência, que Deus nos deu, a inteligência. Porém, quando a gente também usa de forma útil o conhecimento, usa de forma útil a inteligência, se torna o que a gente chama de sabedoria. Aqueles que governam com sabedoria é que eles pegaram aquelas informações e inteligentemente usaram em favor do povo. Eles são sábios. Eles são sábios porque eles governam para o povo. Aqui, os que não governam para o povo, eles são inteligentes? São também. Só que eles usaram a inteligência e a sabedoria ao contrário, para governar para eles, e não para o próximo. Então, tudo que eles conquistaram, de forma a achar que aquilo tudo de materiais não vão levar a nada, infelizmente. Ao longo do tempo, isso vai ser mudado, vão vir novos seres reencarnados com vários tipos de conhecimento em que isso vai ser mudado. Não é à toa que o planeta Terra vai sofrer uma regeneração para um dia se tornar regenerado, porque vão vir novos espíritos com outros tipos de conhecimento e sabedoria para poder governar, fazer com que as nações elas se desenvolvam. Então, Hamed, ele diz o seguinte, que o sábio é aquele que não contraria as leis da natureza, o sábio é aquele que vai a favor, usa a natureza em seu favor, que os educadores são uma das principais formas de descobrirem os futuros sábios que um dia poderiam mudar a nação. O reino de Deus está em todos nós, porque somos centelhas divinas dele, e dele, interiormente, a gente vai descobrir o quão sábio nós todos somos, e que as leis que têm que ser mudadas não são as leis de Deus. As leis que têm que ser mudadas são as leis dos homens. É por isso que hoje há guerras, há conflitos, há mortes, porque acabam aqueles sofrendo justamente, não por Deus, Deus jamais queria isso, e sim pelas leis que os homens inventaram e que acham que são leis de Deus. Na verdade, não são. E que hoje, acredito, e para frente, que os professores sejam mais valorizados, os educadores, porque são eles que vão descobrir os futuros seres lá na frente, assim como descobriram vários. Então, Hamed passa essa informação, essa mensagem, através do tema sabedoria. Tem uma segunda parte também, em que o sábio é aquele que usa de forma útil o que ele aprendeu com sua inteligência. Então, meus amigos, meus irmãos, hoje, neste momento, a gente aprende sobre sabedoria, conhecimento e inteligência. E, a partir de agora, desse momento, vamos fazer a segunda parte, que é os passes para que os nossos queridos irmãos, mentores e trabalhadores possam nos ajudar também neste momento. Oremos. Deus, nosso querido Pai, Jesus, amigo, irmão e mestre, Maria, nossa mãe querida e santíssima, obrigado, Senhor,
por a oportunidade de estar adquirindo conhecimento para que o nosso atributo, que é a inteligência, possa usar de forma útil, que é a sabedoria. Que o Senhor Jesus possa, em todos os momentos, iluminar a cabeça, pensamento desses governantes, para que um dia guerras, conflitos possam ser acabados e usar com sabedoria o diálogo. Por mais que demore, o que importa é que não haja conflitos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todas as nações, todos os povos, todas as crenças, culturas, e que todos nós possamos estar sob sua luz, seguir a sua luz, que ela seja nosso guia, que ela seja sempre e esteja sempre conosco em nossos lares. Que agora, neste momento, em todas as terças-feiras, que o Senhor abençoe e ilumine a todos os nossos mentores e queridos, mentores espirituais que estão conosco, sempre nos acompanhando, nos inspirando, levando a todos nós aos caminhos do bem, aos caminhos de Jesus. Nós ainda, Senhor, somos falhos. Que possamos, Senhor, sempre contar contigo, contar com nossos queridos irmãos do plano espiritual, nossos queridos mentores, e que possamos, neste momento, doar nossos fluidos juntamente aos irmãos queridos, aos irmãos que necessitam. Obrigado, Senhor Jesus, que a luz nos acompanhe e que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, irmãos encarnados e desencarnados. Jesus vos abençoe, que assim seja, Senhor.